Bom, nesse vídeo aqui eu vou basicamente mostrar para vocês como que eu cheguei onde eu cheguei, conciliando aí a CLT com o canal Dark, tá? Porque é uma dúvida bem pertinente que chegam realmente pessoas, afinal é a maioria aí, até mim perguntando realmente se é possível, até mesmo quando dizem que é renda extra e tudo mais, mas vamos lá. Bom, gente, eu vim dessa realidade aqui, ó, tá? Eu fui recepcionista de um hotel com 18 anos, ali na idade, né, de produção mesmo. Então tem aqui uma fotinha minha de quando eu trabalhava lá. Isso fez parte da minha jornada porque eu costumo dizer que moldou realmente quem eu sou hoje. Porque eu precisei de pouco tempo ali trabalhando como CLT para ver que realmente aquilo não era para mim, velho. Por N fatores que eu já falei em outros vídeos sobre esse assunto. Eu ganhava esse valor aqui, ó, como recepcionista, R$ 2.401,96 reais. Quem é que vive com o valor desse? Que realiza sonhos e tudo mais? Eu acho que pouquíssimas pessoas, ninguém, né, na verdade. Então, e deve ter uma parcela assim que fica feliz com um salário desse e tá tudo bem, velho. Eu já falei, o capitalismo é assim mesmo. Pessoas têm que ter ambição e querer muito e outras têm que se contentar com pouco e acabou. Não tem muito pra onde correr, não. A questão do salário, ela é muito tranquilizante, sabe? Você saber que você está produzindo e aquilo realmente está voltando pra você de forma que você reconhece. Realmente, velho, o trabalho devolve. Eu, naquela época, né, eu tinha essa escala inconsistente aqui. Então era muito mais difícil ainda para que eu conseguisse conciliar o CLT com o meu futuro, com o que eu queria fazer ali de fato, e era os canais Darks, né? Então tem aqui uma escalinha, né? O meu horário mesmo era das 11 às 7h20, mas por eu ser novo na empresa, eu tinha que ficar nessa mescla de horário. Então tinha dias que eu entrava às 7 e saía às 3 ou 4, algo assim, não lembro. E tinha dias que eu entrava às 3 da tarde e saía às 11, chegava em casa 1 da manhã, enfim. E os que tem xizinho ali, eram as minhas folgas, né? Então, assim, era uma escala muito inconsistente e todo mês mudava. Durante todo o período que eu fiquei ali no setor da recepção, eu não tinha como mudar e não me promoviam para uma função fixa. Então, de manhã, de tarde ou até mesmo à noite. Então, eu fiquei nessa escala inconsistente por meses. Então, eu não tinha realmente uma previsibilidade da minha rotina. Ainda que, porra, na escala mostrasse realmente o dia que eu ia trampar, eu não tinha isso. Então era muito mais difícil ainda pra mim conciliar. Mas se eu cheguei, velho, você consegue. A empresa, ela possuía um turnover, né? Então a saída, rotatividade de funcionários alta. Mas mesmo assim, eu não era encaixado. Era tipo um cara que tava em um outro horário, que tinha preferência pra ir pra um outro período e tudo mais, né? Eu ficava ali nessa função porque além eu fazia isso bem, né? Mas ainda assim não tinha ninguém pra ficar ali no meu lugar. Bom, eu consegui essa vaga de recepcionista porque eu falava inglês, né? Desenrolava um pouquinho ali o espanhol. Então, num hotel, ainda mais numa multinacional, que era o que eu trabalhava, era imprescindível você saber inglês nessa vaga, né? Outro idioma ali de preferência. E aí eu usei realmente o CLT ali naquela época como alavanca para realizar o meu sonho. Muito do salário que eu ganhei ali, ele serviu realmente para eu estar onde eu estou hoje. E isso é importantíssimo, porque se você tem o seu custo de vida, um custo de vida que você não consegue lidar, ou seja, você está vivendo muito alavancado, isso muito provavelmente pode te prejudicar e pode estar te prejudicando, porque você está sem paz mental para pensar no seu futuro. Você vive no automático só pagando dívida atrás de dívida, porque você cresceu muito o seu custo de vida e não aumentou o seu faturamento. Bota fé? E como CLT, se você não tiver uma renda extra em algum tipo de labor ali, em algum tipo de trabalho, você não vai conseguir aumentar a sua receita. Você vai sempre ficar buscando economizar, quando não é o certo a se fazer. E aqui eu fiz um diagrama. Eu não sou tão bom com diagrama, eu tô melhorando isso, então se ficou errado, não ficou tão entendível aí, deixem aí nos comentários que no próximo eu busco melhorar, tá? Então, primeira pergunta que você tem que se fazer: eu consigo conciliar o CLT com o canal Dark? Se sim, por quanto tempo? Se a resposta for o tempo que for preciso, você tem que se perguntar: eu tenho experiência em tecnologia e computadores, no caso? Se não, se pergunte: eu tenho dinheiro? Se sim, invista em cursos capacitadores, de preferência cursos orientados ao mercado de canal Dark, não tipo os de computação, sei lá, microlins da vida. Tenho dinheiro? Essa é a pergunta, né? Se não, busque criar um plano de estudo para fazer sozinho e também de graça. Primeiro, esse é o primeiro passo, não é você atropelando todo o caminho e, sem experiência, não sei nem mexer no computador, não sei nem dar um Ctrl Z, não sei nem Ctrl Z faz. Eu vou começar já querendo atropelar as carroças? Não, vai devagar, vai num caminho ali
primário, porque você vai chegar no denominador comum, que é o sucesso ali dentro do mercado. Você vai chegar, mas você precisa se capacitar antes. Eu vejo e chegam até mim realmente pessoas que não têm a menor habilidade com tecnologia e querem ir nesse mercado, sendo que não é o ideal nesse momento. O ideal realmente é você se capacitar. E aí, seja você indo por um caminho mais prático, beleza também, né? Aí fica por sua conta. Se você não quiser investir em nenhum curso, em nada profissionalizante, beleza também. Agora, se você quer ir realmente cortar caminho, ter um atalho ali, aí realmente é muito ideal que você tenha um mentor ou um curso profissionalizante que te ensine isso. Se eu tiver experiência em tecnologia e computador, você tem que começar, porque você já tem o ativo. Se você não começar, você é procrastinador e negligenciador com o seu futuro. Então, nesse ponto é a realidade, velho. É a realidade. Se você não começou ainda, se você tá aí só analisando, planejando, sendo perfeccionista, você tá negligenciando o seu futuro. E ponto. Não tem vitimização, não tem nada. Você tem que começar o mais rápido possível. No caso, por quanto tempo? Se pouco tempo, a sua disciplina ela é baixa, porque você não tem clareza de identidade. Então você tem que buscar anotar suas metas, objetivos e valores, tornando isso questões inegociáveis. Quando eu falei e decidi de fato que eu ia mudar a minha vida, eu deixei inegociável os meus valores. Então nessa época eu perdi namorada, que inclusive, né, naquela época, quando eu comecei, não com a minha esposa que eu tô hoje. Naquela época eu ainda namorava, não ela, mas outra pessoa. E eu tinha começado a trabalhar no CLT justamente porque eu era um lascado lá no hotel. Foi um dos fatores realmente que tornei inegociável depois. Eu não vou fazer nada por alguém ou por outra pessoa, principalmente naquela época que eu não tinha tanta a responsabilidade era para comigo mesmo, tipo, eu não tinha filho, hoje eu já tenho filha, outras responsabilidades, outras tomadas de decisão. É por isso que eu fiz um diagrama, porque varia, né, de fatores externos para cada pessoa. Então naquela época eu tinha essa namorada e eu comecei algo para agradá-la que era algo realmente que era da minha identidade, que era inegociável, tá? Então esse foi um fator importante que fez com que eu realmente trouxesse a minha identidade à tona. Então, eu não vou fazer algo para agradar alguém que isso não me agrade, que eu não esteja feliz, porque se eu estiver bem, eu consigo agradar os outros. E faz parte do processo de evolução. Se você quiser agradar os outros, você não vai agradar ninguém. Você tem que primeiro buscar agradar a si mesmo e que você, quando estiver bem financeiramente, psicologicamente, fisicamente também, você vai transbordar ao seu redor. Então, você precisa ter esses fatores inegociáveis mesmo. E não só de financeiro, de alimentação, de tudo. Se eu não consigo conciliar os canais Darks com o meu CLT, você tem que se perguntar, por qual motivo? Aí a maioria das perguntas, né, das respostas, na verdade, serão, pô, eu tenho filhos, pô, eu tenho trabalho, pô, eu tenho casa para cuidar, tenho uma rotina muito puxada. E eu costumo dizer que, bom, toda decisão ela tem um custo, velho. Toda decisão, toda escolha é uma renúncia. Então, às vezes, para você, no meu caso, por exemplo, né, eu fiz um vídeo falando que na minha infância / adolescência ali, eu mal via minha mãe. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, né? Pra eu não tivesse preocupação e conseguisse comer as coisas bem, né? Então, tive de tudo, mas na verdade, eu não tinha de tudo, mas nunca me faltou nada, né? Então, uma família ali de classe média, mas para que eu tivesse essa realidade, minha mãe precisou se matar de trabalhar em 2 empregos e mal ficar comigo. E beleza, hoje eu reconheço, né, que isso foi um sacrifício. Sou grato por isso. E outras pessoas também terão que passar por esse caminho. Então, às vezes, se você tiver que passar por esse caminho para realmente realizar uma vontade e mudar a realidade da sua família, você vai ter que passar, velho. Porque a vida é assim, saca? E não adianta eu ficar vitimizando, não adianta eu ficar reclamando de governo, porque o governo, o máximo que ele vai te fazer é deixar mais dependente dele. Ele não vai mudar a sua vida também, não. Então, não adianta a gente ficar caçando o fator externo quando a gente tem total poder de decisão de mudança da nossa vida, né? Tem aquela frase lá, você não tem culpa de ter nascido pobre não, filho. Agora, se você morrer pobre, a culpa é sua. E não tem pra onde correr. Aceite isso ou morra. Entender que isso também não é pra vida toda. Então é uma fase só que você vai passar, um sprint, uma corrida que você vai dar ali pra outras pessoas, né, poderem realmente andar. Então, seja seus filhos, seja até mesmo você vai precisar dar esse sprint. Alguém tem que fazer. Alguém tem que tomar essa decisão. É importante também que você entenda a realidade que você vive. E não fique caçando o fator externo, não fique colocando a
culpa em terceiros, quando a decisão ela é só sua realmente de mudar de vida. Aqui no caso, eu quero aprender a conciliar, também é importante a gente ter essa noção. Então, se eu quero aprender a conciliar e eu acho que eu não consigo, também você não tem clareza de identidade. Então a gente volta lá naquele ponto que é, buscar saber realmente o que eu quero e tornar isso um fator inegociável. No meu caso, ou eu fico rico ou eu morro tentando. Então eu disse lá, né, que eu sempre tive essa veia empreendedora, tive lá um negócio de água, tentei vender corrente, tudo antes de acertar Canal Dark. Eu sempre tentei, velho, sempre tentei, nunca desisti, independente do que acontecesse. Tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar as correntes, fui lá, vendi um tênis que eu tinha comprado inclusive com o meu salário naquela época, né? Eu costumo dizer, né, eu comecei. Se eu comecei e errei, eu aprendi. Se eu aprendi, eu corrijo para a próxima. E aí eu posso acertar novamente. Se eu comecei já fazendo, né? Eu aprendi, eu já posso acertar. Agora, se eu não comecei nada, eu simplesmente não fiz nada, não realizei nada, eu não aprendi nada e eu já perdi. Eu já perdi no começo, porque eu nem tentei, nem fiz nada. E aí uma pergunta que sempre me fazem, que tem alusão realmente com essa questão de conciliar, né, a sua vida tradicional com qualquer tipo de empreendimento que você vai fazer, é a questão de investimento. E principalmente com o Canal Dark, a questão de máquina, computador, ferramentas, né? E sistemas e que você tem que pagar, sei lá. E eu costumo dizer que a minha realidade foi que eu sabia que era muito puxada a minha rotina realmente, ali de trabalho eu não tinha consistência, então tinha dias que eu dormia pouco, tinha dias que eu dormia um pouco mais, né? E isso assim me deixava numa inconsistência. Então qual foi o meu modus operandi? Eu não quero isso aqui. Eu preciso guardar, ter uma reserva de emergência para que eu consiga sair dessa rotina puxada aqui e dar all-in. Esse foi o meu modus operandi naquela época. O que eu sei que muitas vezes hoje não é a realidade de todo mundo, mas ainda assim foi o que deu certo para mim. Então eu reservei ali 6 meses do meu salário, eu gastava pouquíssimo porque eu já entrei com essa ciência do que eu queria fazer, então eu entrei lá justamente para sair em algum momento com o caixa que eu tinha levantado e com a rescisão, eu usei como alavanca e beleza, dei ali a minha energia, ajudei a empresa e isso retornou para mim depois. E eu fiz isso com aqueles 6 meses de reserva de emergência que eu tinha, para ajudar em casa com as contas, que era o que eu fazia, e 2, pra, qualquer coisinha ali que eu quisesse fazer, isso me ajudou. E chegou no 6º mês, que foi o mês que eu realmente monetizei o canal, que eu fiquei 6 meses com essa reserva de emergência, já tava acabando, eu não tinha mais nada. E outra, boa parte do salário eu ia comprando as peças do meu computador. Então, placa de vídeo, memória RAM, naquela época era barato, não é um rim que tá hoje. Fui comprando os periféricos e tudo mais. Fui montando ali o meu sonho, né? Fui construindo tijolinho por tijolinho. Eu já não gostava de sair, né? Porque eu sabia que eu tinha um objetivo muito claro, a minha identidade era muito clara. Então eu não ficava negociando com festinha, com um rolezinho com amigo. Eu sabia que isso não ia me levar ao meu destino final. Nenhum amigo meu ia me salvar, nenhum amigo meu ia dar o dinheiro que eu precisava, né? Ninguém. Precisava deixar realmente isso negociável. Então faz parte do processo, você sacrificar de coisas do seu presente em prol do seu futuro. Não tem muito segredo não, você tem que ser pragmático nesses fatores. E simples, né? E já ir direto ao ponto. Então, esse vídeo, ele foi mais uma questão mesmo de mentalidade para você que quer realmente mudar de vida e tá nessa fase de ser CLT. Eu costumo dizer, e eu acho isso muito errado, você falar que você é pobre, porque ser, no caso, ele é uma identidade nossa, né? Então, eu sou feliz. No caso, eu me considero uma pessoa feliz, mas na prática, eu não sou feliz. Eu estou feliz. E a felicidade, ela é um estado. Então, a maior parte do tempo, em tese, nós vivemos triste. Da mesma forma, eu estou e sou rico hoje. Os dois fatores. Mas eu, por exemplo, na época que eu era pobre, eu não falava que eu era pobre. Eu falava eu estou pobre. Porque é um estado e isso pode passar. Eu posso vir a ser rico, saca? Esse fator de identidade, ele diz muito sobre como você lida com o mundo. Não se limite a essas coisas e entenda que palavra e decisão tem poder e haja, velho. Se você conseguir, o mérito é só seu. E se você errar, você aprendeu e você pode corrigir para acertar. Valeu? É nóis.